Bom, pessoal, finalmente eu gostaria de mostrar para vocês esses dois mapas aqui, que também foram tirados da prova da UERJ, e eles dão conta do seguinte, ó, empregos mais comuns dos imigrantes nos Estados Unidos em 2013, tá? Então, vê comigo aqui, acompanha a legenda, o que que o imigrante mais faz nos Estados Unidos. Percebam que essa divisão está por estado, né? Então, vamos comigo. Esse azul mais escuro é de trabalhadores agrícolas, ou seja, nesses estados aqui, o imigrante vai basicamente para ser trabalhador agrícola. Zeladores, aqui ó, nesse azul um pouco mais escuro. Operários da construção civil, eu sinceramente não consegui fazer a distinção dos operários da construção civil e balconistas. Repara, é um tom muito parecido de azul. Eu não consegui fazer a distinção. De qualquer jeito, a gente está falando de duas profissões com baixo nível de remuneração, tá certo? E exige pouca qualificação também da maioria dos empregados, tá certo? Aí aqui aparece uma função com um pouco mais, que exige um pouco mais de qualificação, que é a função de enfermeiro. Depois vem cuidadores, aqui nesse tom mais claro de roxo, embaladores, motoristas de caminhão, caixas de mercado e cozinheiros, percebam, vai aparecer em vários estados. São duas profissões que vão aparecer em vários estados. Cuidadores também, só voltando um pouquinho, aparece aqui, aparece aqui. Empregados domésticos também aparece bastante. E aí vem as duas profissões com o maior nível de qualificação: professores e desenvolvedores de softwares. Então, isso é explicado, primeiro, pela grande quantidade de empresas de alta tecnologia nesse ramo de informática, como todo mundo sabe, aqui no Vale do Silício, e no caso, não só aqui, né, eu estou citando só a área mais famosa, tá? Mas os professores também aparecem porque as universidades estadunidenses elas mantêm programas de intercâmbio constantes com professores de outros lugares do mundo. Então, acontece também de muitos professores irem lecionar nas universidades dos Estados Unidos e é uma mão de obra muito qualificada, obviamente. Por último, aqui, açougueiros, ó, de amarelo. Então, vê só comigo, tirando professores, desenvolvedores de softwares e enfermeiros, todas as outras profissões que aparecem aqui e que são as mais comuns desenvolvidas por imigrantes são profissões que exigem um baixo nível de qualificação, vão pagar muito mal, né? Tem um baixo nível de remuneração e vamos combinar que não são trabalhos, não são empregos, não são funções que o estadunidense típico da classe média nativo tem ambição de trabalhar, tem ambição de ocupar. É o que eu estava falando para vocês. Cuidado com, na hora de montar a equação que nos leva à xenofobia, cuidado com o peso, de repente, muito grande que a gente pode dar a essa questão do trabalho e do emprego. Porque ela até tem o seu lugar, ela é até importante, principalmente quando você vai comparar nessas funções de mais baixa remuneração. Muitos estudantes nos Estados Unidos acabam trabalhando para poder bancar os estudos e tal. Então, a competição ela fica aí. E é passageira, porque esse estudante, em algum momento, ele vai começar a trabalhar na área dele e ele vai esquecer aquele serviço de baixa remuneração. Então, é o único momento em que o trabalhador latino, imigrante, né, predominantemente latino, vai competir no mercado de trabalho de baixa remuneração com o americano nativo, tá certo? Num outro patamar, vai estar lá, no caso dos professores, dos desenvolvedores de softwares, de repente engenheiros e tudo, esses caras, esses sim, eles vão competir com o estadunidense típico da classe média. Só que é o seguinte, esse cara, ele já vai, quando ele emigra, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele já vai com o emprego certo,
ele vai ser regularizado, ele vai ter lá o visto de trabalho, ele vai ganhar bem, então ele vai morar num lugar bacana, ele não vai estar vulnerável, ele não vai estar exposto aos problemas que o imigrante latino de baixa qualificação e que vai ocupar cargos de baixa remuneração, esse cara vai ficar muito vulnerável, tá certo? Vulnerável a chantagens, vai rolar muito, a gente vê bastante em filme, né, estadunidense. Qualquer coisinha eles já são ameaçados, ó, vou chamar a imigração, tá? E porque ele tem medo, ele não tem o documento, ele está ilegal. Por conta disso, ele também acaba se sujeitando a trabalhar por um valor baixíssimo, tá? Porque ele ganha muito menos, o ilegal, ele ganha muito menos do que o imigrante legalizado. Então, a- essa, esses imigrantes que estão em outro patamar, que são qualificados, que vão com visto de trabalho e tal, eles até competem no mercado, mas eles sofrem menos, tá certo, do que o imigrante que está nas camadas socioeconômicas mais baixas, exatamente porque esse cara que tá ali fritando hambúrguer, que está cortando grama, que é a camareira do hotel, esse cara tende a estar muito vulnerável, tá certo? Então, cuidado quando a gente for trabalhar a questão da xenofobia, porque tem a questão da ocupação do mercado de trabalho, mas isso é bem menos do que a gente imagina. Essa competição, ela é bem menor do que muitas vezes a gente imagina. O que é mais importante aí, então? Aquilo que a gente vinha trabalhando, do exemplo que eu dei dos argentinos aqui no Rio de Janeiro. É a permanência de um outsider num território que é seu. E mais, aí de novo o que eu mostrei para vocês no slide anterior com relação ao enraizamento. Um cara que veio de fora, um período relativamente recente, e que hoje você já vê os filhos, os netos tendo os mesmos direitos jurídicos que você. Aí isso incomoda porque eles nunca vão perder de vista essa coisa. Ah, você é latino. Um descendente de latinos, ele vai ser visto como um latino sempre nos Estados Unidos. Ah, ele não vai subir de patamar na pirâmide social. Não, pelo menos, ele pode até ganhar dinheiro, mas ele não vai subir de patamar com relação à posição que ele ocupa ali, ligado ao sobrenome e à origem. Isso vai estar sempre marcado. Tá? Fora que a fisionomia também, né, marcante, né, dos latinos, as pessoas sempre vão lembrar, e ele sempre vai se lembrar dessa latinidade, que sempre vai ser vista com desconfiança, tá certo? Nos Estados Unidos. E aí, por outro lado, na Europa, a mesma coisa, né? Os africanos também vão sempre ser vistos com desconfiança. Então, essa coisa do que veio de fora trouxe uma cara diferente para o lugar onde eu nasci. Trouxe culturas diferentes, hábitos diferentes para o lugar onde eu nasci. Certo? O que esse cara está fazendo aqui? De repente eu entro num estabelecimento e eu vejo várias pessoas usando véu, né? Muçulmanos. Fizeram uma reunião num café em Paris, um café que eu sempre frequentei, e eu nunca vi isso acontecer. Percebo, isso incomoda muito mais do que a competição pelo emprego, tá certo? Espero que tenha. E aí, isso leva muito mais à xenofobia e leva muito mais à elaboração de leis mais rígidas. Tudo bem? Bom, espero que isso tenha ficado claro, tá certo? Ah, espero que tenha dado aí durante as videoaulas para fazer uma análise o mais ampla possível dessa questão da imigração no mundo, tá? Pelo menos os que mais aparecem no vestibular. E a gente segue com os movimentos migratórios no Brasil, e alguns conceitos de imigração mais específicos para a gente trabalhar com vídeos extras aí para vocês. Tá certo? Já ia me esquecendo. O gabarito comentado do capítulo anterior, né, que a gente vai gravar também, como a gente tem feito, né? Eu tenho gravado os gabaritos, a gente não tem feito mais escrito, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato aí pelos canais de comunicação, tá certo? Forte abraço para todo mundo, ótima semana a todos, bons estudos, saúde!